Olá, essa entrevista que você está prestes a assistir eu fiz com a Maria Alice Cavalcante, que é formada em hotelaria e tem pós-graduação em marketing de serviços. A Maria Alice, ela é fundadora e CEO de uma empresa que representa marcas hoteleiras internacionais no Brasil. E ela conta nesse bate-papo muitas informações importantes se você está pensando em seguir por esse caminho, por essa graduação, ou se você está pensando em fazer uma transição de carreira e migrar para essa área hoteleira. Ela dá dicas super valiosas, fala sobre tendências, sobre as habilidades mais importantes para se ter sucesso na área. Então fica aqui e assiste até o final. Olá, Maria Alice, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar. Obrigada a você, Ju. É um prazer estar aqui. Muito bom. Há muito tempo que eu já estava querendo trazer você aqui para contar um pouco sobre a sua carreira. Gente, a Maria Alice Cavalcante, ela é fundadora, CEO, da empresa dela de marcas hoteleiras, né? Que faz a representação de marcas hoteleiras. Ela é formada em hotelaria e tem pós-graduação em marketing de serviços, e ela vai contar sobre a carreira dela para quem tem interesse na área de hotelaria e turismo, né? E, Má, para a gente começar, eu queria entender com você como é que se deu essa sua escolha por esse caminho profissional. Bom, Ju, eu acho que assim, meu espírito livre de sempre buscar e sempre querer conhecer o mundo. Eu lembro de pequenininha falar para minha mãe que eu ia conhecer o mundo, eu ia conhecer todos os países e não é só em termos geográficos, mas o que me encanta é a possibilidade, quando você viaja, quando você tem acesso a esses lugares, a essas pessoas, você começa a entender que o mundo é muito maior do que esse pequenininho que a gente vive. E isso sempre foi algo muito forte em mim, de me aventurar, de ir, de ouvir, de conhecer, de me tornar parte de algo maior. Então, isso sempre me chamou, o mundo sempre me chamou. E aí eu acabei pensando muito, olha, será que a parte de diplomacia, ou a parte de administração, ou, né? E na época que eu fiz faculdade de hotelaria, não era algo que as pessoas falavam tanto. Sim. E eu tive o privilégio dos meus pais me apoiarem, porque às vezes os pais não apoiam quando a gente busca algo que foge do direito, da medicina, na verdade, da economia, engenharia, exato, aquelas exatamente, principais. exato, e então Isso. era algo novo, e como você vai ter sucesso nisso, mas você vai trabalhar onde? No hotel, não, né? Então eu fui e eles me apoiaram e eu fiz a faculdade, eu cursei a faculdade e eu acho que isso foi muito importante também, eu acreditar que fazia sentido, porque a gente é muito novo quando a gente acaba a parte acadêmica escolar, né? Sim, Para antes de ir para a universidade. sim. E então é claro que no meio da universidade você também pode mudar o seu caminho. Claro. Eu tive o privilégio de gostar, porque ninguém te ensina na faculdade também, que você vai ter que ter a parte um pouco da questão vendedora também, você vai precisar entender de processos, de números, essa parte administrativa é muito importante, essa parte social, porque a gente está lidando com serviço. Eu sempre fui uma pessoa receber na minha casa e ter os amigos, sempre tive também essa característica de política. Sim. E de servir, Entende? né? De agradar o outro, Servir, né? De se exatamente. preocupar, de ter um olho para o outro, né? Porque a gente vai nessa carreira, nessa área, na verdade, a gente olha muito mais para o outro e a gente escuta muito o outro, porque nesse momento, quando o outro está fazendo algo que é algo que ele quer com prazer, que é a viagem do sonho dele, que é algo que ele. Então, ele põe muita expectativa. Então, às vezes, qualquer coisinha que aconteça no meio do caminho de errado, você é a pessoa que está na frente dele. E não é que, na verdade, ele está
criticando você. Você tem que sair se colocar como sendo, ok, eu sou a pessoa que está aqui para ouvir a Ju, porque a Ju precisa falar nesse momento comigo. E não é porque ela está me acusando, não é a Maria Alice, sou eu que estou representando naquele momento algo e como a gente vai resolver. Então você tem que ter uma resiliência. Sim. Tem que ter esse espírito resiliente muito forte. Você, Sim, Ju, sim. fala muito dessa questão socioemocional e As tudo. habilidades E sem socioemocionais, dúvida, a hotelaria e o turismo tem muito disso, muito. As pessoas, quem resolve ir para essa área de servir, você precisa ter esses skills que você sabe muito bem, você fala muito bem disso. Tem que ter. Não é ficar você o computador e o resto das pessoas que se explodam. Não. De forma alguma. As habilidades socioemocionais, relacionamento, escuta, como você falou, resiliência, adaptabilidade, né? São muito importantes. Maria Alice, eu tenho uma curiosidade, acho que muitos deles têm. Que tipo de formação, para se atuar nessa área, qual é a formação mais recomendada, assim, mais robusta? É a formação, porque existem duas graduações diferentes. A que você fez de hotelaria e o turismo, elas são muito semelhantes, as duas são adequadas para se atuar nessa área? E a graduação é importante, é um diferencial? Um ensino universitário? É um Ok. diferencial, Ju, sabe? E é Porque necessário hoje em dia, né? você tem uma base muito grande para você poder seguir Sim. e entender assim, até quais dentro dessa área aonde você vai gostar mais de atuar. Então, quando a gente fala, eu tô cortando, né? Não, tô te ouvindo bem. E ficou Tá ouvindo ótimo. bem? Tudo bem. Quando a gente faz uma graduação, e eu até acho que a gente sai muito jovem de uma graduação e merece fazer uma pós-graduação, e a pós-graduação ela entra aí não só como uma forma de você de receber esse conhecimento e ter uma base, mas de você também se conectar com pessoas que já estão nessa área. A pós-graduação ela te ajuda uma parte a mais do Sim, relacionamento à sim, pós-graduação também. sim, sem dúvida. E você acaba afunilando mais o que você quer fazer na pós-graduação. Sim, Então, a graduação te dá a base e a sim, pós-graduação você se especializa ainda mais no que você quer. Quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de hotelaria, a gente tem muitas faculdades internacionais excepcionais. sim. Porque na Europa, claro, eles estão à frente de nós nessa parte de servir. Então, quando a gente fala de hotelaria de experiência, hotelaria de luxo, a Europa e a Suíça, principalmente, eles são muito fortes nisso. Sim, A gente tem faculdades nos Estados Unidos também, Cornell, que é maravilhoso. Eles têm um curso de hotelaria maravilhoso. sim, E a gente tem hoje no Brasil também o Senac prepara muito bem. Você sim, tem a IB, você precisa fazer parte desse para entender como funciona. claro. Porque você pode trabalhar dentro do hotel, como você pode trabalhar fora do hotel, né? Sim, sim, Como você pode ter uma carreira como a minha, que eu comecei dentro do hotel e sim, trabalhar dentro do hotel, Ju, é um trabalho que você tem que ter muito compromisso, não que os outros não tenham, mas claro. é quase como uma medicina, porque Sim, você está lá 24 horas, você não pode largar, você tem turnos que te exigem fisicamente e sim, que você vai acabar tendo que lidar com a sua vida social, a sua vida pessoal, muito adaptada aos seus horários quando você trabalha dentro de uma operação de um sim, hotel. sim, Né? sim. Isso é importante o Saberem, jovem entender, porque sim. ele tem que estar disponível para isso, ele precisa querer isso. E ao mesmo tempo, isso é muito bom, porque essa hotelaria te dá uma disciplina que vai para a sua vida toda. É E uma não significa. base.
É uma base, Exato, não né? É uma significa que você vai base. ficar lá. Não, Exato, tem gente que ama e vai querer ser gerente geral e vai querer subir na carreira nessa área e vai poder tudo viajar bem. pelo mundo, inclusive, nessa posição. Sim. Mas você também pode. Aí você tem várias veias. Então, por exemplo, eu acabei desenvolvendo uma parte, como eu fui sempre a parte comercial, eu Uhum. acabei indo para uma questão muito importante, que é poder trazer essas marcas internacionais, que muitas vezes é difícil da gente traduzir o que elas entregam. Então, são marcas que não são só hotéis bons, bem localizados, em áreas e que oferecem um café da manhã e um quarto bonito, em Sim, Nova York, por sim, exemplo. sim, por Não, exemplo. a gente está falando de marcas que elas estão trabalhando a experiência. Então, a Uhum. gente fala de marcas que a gente precisa traduzir. Por que que a pessoa vai pagar US$ 4.000 por dia por pessoa para ir para Botsuana? Então, a gente precisa traduzir isso, a gente Explicar precisa. muito bem qual é o valor Exato. agregado, né? O que tá além, o que que vai além, E né? como a gente vai fazer tudo isso? A gente tem que criar todo um trabalho de desejo dessa marca. Sim, Então, a gente tem que ter uma veia essa parte publicitária claro, também, a claro. parte de conexões com pessoas. Sim, sim. Você tem que ser educador, porque você tem que educar e estar disponível para os agentes de viagem. Então, Uhum. assim, hoje também uma coisa muito interessante para falar para os jovens. O mercado do turismo de luxo, depois da pandemia, isso é muito importante. A gente Uhum. perdeu muitos profissionais. A gente Bons. perdeu muitos profissionais. Migraram porque ficaram sem trabalho na época da pandemia e acabaram não voltando para o turismo. Exato. E aí, Hum, depois da pandemia, o turismo deu um boom. sim, E cadê esses profissionais? escassez. Hoje o mercado tem escassez. Exatamente. É. Então, o que que aconteceu? Algumas empresas de turismo que são operadores de turismo, agentes de turismo de luxo, que estão no mercado há muitos anos, se uniram para criar, inclusive, cursos que vai, Vão que vai formar? Vão formar? formar, muito Vão obrigada, que formar. vai formar profissionais na área. Hum. Porque a gente precisa de profissionais. Ju, quando você procura um agente de viagem, você não quer um agente de viagem mais um para buscar um hotel em Miami, Nova York. Isso você pode entrar na internet e reservar, Sim, concorda? sim. Você quer alguém que conheça você, que entenda as suas necessidades, que conheça o destino onde você vai e que faça dessa viagem inesquecível para você, porque você é diferente de mim, Claro, concorda? claro. Então, esse profissional, ele precisa entender que ele não é um secretário, ele é um profissional e que Sim. ele tem que te dizer isso é bom, isso não é bom, aonde não é. Então, eu acho lindo de ver que a gente está formando profissionais cada vez mais, Bom. deixando de ser algo informal. Sim, Não é sim, informal. A gente sim. está lidando com o sonho das pessoas. Eu Uhum, sempre falo isso para os agentes de viagem que são meus parceiros. Eu uhum. não vendo nada, você sabe, eu não vendo viagem. Sim. Na verdade, Representa eu as marcas. represento essas marcas. Sim. Então, essas marcas, e eu sou a primeira a falar, se o agente de viagem me conta como é o perfil do cliente dele, se eu acho que não tem nada a ver, eu vou falar, olha só, eu acho que de repente você pode ir por um outro caminho e oferecer algo diferente para o seu cliente. E esse agente de viagem, essa pessoa do turismo, ela tendo essa base, tendo esse conhecimento, ela consegue transmitir isso para o cliente Uhum, dela, e uhum. segurar esse negócio, segurar esse business. Sim. Porque não tem que ter medo de falar, olha, Ju, isso acho que não é bom para você. Foi bom para o Sim, seu amigo, mas pelo que eu te conheço, eu sugiro você fazer isso. sim, sim. E então, formando esse profissional, a gente consegue dar base para ele ser profissional. E ele não Claro. é.
E não é algo informal, a gente não está Não é brincando aqui. amador, não é amador. Não é amador, É não, uma carreira, né? É uma formação séria, né? Sólida. muita responsabilidade. A gente está Sim, lidando com o dinheiro, o sonho de outras pessoas. Muita responsabilidade. Quando a gente lida com sonho, a expectativa é ainda maior, porque é o sonho. uhum, Então, e é abstrato. Então, você tem que encontrar a melhor forma de poder entregar o que você se propôs para aquele seu perfeito, cliente. E perfeito, a formação acadêmica é a base para claro. você conseguir estar seguro para isso. Claro, para começar, né? Para poder E, começar. gente, a formação acadêmica, essa parte universitária, é uma parte tão maravilhosa da Pois nossa é, pois existência. é, É pois é. tão importante, Sim, é onde você amadurece, cria conexões, você sim, vê um outro mundo, você sim. sai de uma escola, que é a escola que é aqui do lado, que todo mundo é igual a você, Sim, né? e aí você Você abre, você vai, amplia os teus horizontes, né? É você muito fala, bom. nossa, São tem pessoas relações que você tão... faz para o resto da vida, né? O Que vão resto abrir da vida, portas para você, que será um parceiro eventual seu no futuro, né? Ou seu cliente. É muito, muito exatamente. fundamental. E, Má, então, assim, recapitulando o que você acabou de falar, então as áreas, porque o pessoal jovem tem essa curiosidade. Então, assim, as áreas de atuação nessa formação são dentro dos hotéis, ou, né, dos complexos de hotéis, etc. Agências de turismo ou representantes de marcas, né, de marcas hoteleiras estrangeiras no Brasil, como é o que você faz, que eu acho que é um nicho pequeno, e tem mais alguma outra área de atuação que a pessoa que se forma nessa área pode trabalhar, ou é basicamente isso? Você sabe, Ju, Hum, que hoje em dia tem muitos bancos que me procuram, grandes, para a gente falar sobre, porque o banco lida com serviço. sim. Eles estão criando dentro deles áreas de serviço. Hum, E nada melhor como um hoteleiro para saber hum, escutar e para uhum. saber como encantar o cliente. Olha, que É interessante. sobre encantamento. Então, quando a gente fala de um nicho triple A, Sim, eles vêm me procurar para a gente poder, essas marcas, porque o dinheiro, ter dinheiro não significa ter acesso. Então, claro. luxo é sobre ter acesso, cada Sim, vez sim, mais. sim, claro. Então, essa pessoa que às vezes tem muito dinheiro e não tem o acesso, a hotelaria, o serviço, esse mercado de encantamento, quem tem é quem fez turismo, quem fez hotelaria, que sabe Uhum. encontrar, que sabe Olha, estar. Então, essas interessante. grandes organizações, estou falando financeiras, Claro. mas eu acho que cada uma está tendo essa inteligência de colocar pessoas que tenham essas habilidades, Estão abrirem buscando. braços mesmo dentro da empresa para segurar o cliente. Ele vai segurar o cliente porque ele encanta o cliente de um jeito diferente. Porque como que um banco vai ser diferente do outro? Os Sim, dois, você põe seu dinheiro lá, seu dinheiro rende, não é verdade? sim, Como que ele vai ser diferente? Então você tem que trabalhar e você tem que ter uma área dentro do banco, estou falando de banco, mas eu acho que dentro da empresa, que vai encantar o seu cliente e vai te tornar diferente do seu concorrente. interessante. Então, é uma área nova, né? Relativamente nova, que busca pessoas qualificadas, né? Da Nessa área. Na hospitalidade. hospitalidade. Hospitalidade Que máximo. é algo que as pessoas estão procurando para se diferenciar. Interessante, muito interessante. Isso é bastante novo, né? Isso é muito novo. Muito bem, legal. É Então, tendência, isso é é tendência. tendência total, é tendência total. Maravilhoso. E se você pudesse, Maria Alice, para pessoal que está começando agora, que está pensando em ir para essa área, enfim, pensando em seguir por esse caminho, que dicas você acha que são importantes, que você poderia dar? Assim, se você estivesse no lugar deles hoje, assim, tem alguma dica assim, de ouro que você acha? Poxa, é, por exemplo, né, aprender o máximo de línguas possíveis, porque agora a gente é cidadão do mundo e precisa mesmo poder se conectar, né? Nesse sentido, o que que você acha que vale muito a pena? Sim, línguas tem que ter,
O inglês para essa Área. profissão, Inegociável. você tem que falar inglês. Tem que falar Inegociável. inglês. Não tem como. Sim, não dá para ser básico. Não, mesmo se você trabalhar num hotel no Brasil, você vai, olha, eu só vou vender produto brasileiro. E se você chegar um cliente seu americano Pois ou bem. europeu, então Pois bem. inglês é básico. Sem dúvida, você colocou muito bem. Tem que se preparar nisso, tem que ler muito, tem que entender de geografia, sim, tem que estar aberto para história, pessoas que gostam de história, porque, gente, história. Quando a gente vende uma viagem, quando a gente fala de um produto, a gente conta uma história, a gente encanta o outro contando uma história. É aí que vai, que a pessoa vai nossa, se interessar. Então você tem que ler, tem que estar aberto, se dedicar nisso, leitura, ouvir, aprender línguas e entender que a hotelaria não é um lugar que no primeiro ano você vai ganhar muito dinheiro. Você não vai. Tenha paciência. Se você quiser ganhar muito dinheiro, você vai trabalhar no banco. Assim, Exato, né? exato. Tem uma alavancagem, toma tempo. Toma tempo e, como em qualquer área, você pode ser e você vai ser brilhante e ter sucesso se você se dedicar e se você se destacar. E você, mais importante, você tem que ser apaixonado pelo que você faz, porque você pode ler, pode falar línguas, mas se você não tiver o seu brilho no olho e não se apaixonar, você não chega a lugar nenhum. Então, você percebe que pessoas que têm sucesso, em qualquer área que você escolher, e é apaixonado pelaquilo, além de tudo que a gente faz, a gente é comprometido, se a gente é qualificar. dedicado, a gente cria processos, a gente, né? Tá tudo certo, mas você tem que ser apaixonado. Então, eu acho que a paixão naquilo que você faz, você coloca, você acorda todo dia com todos os desafios que você teve um dia anterior, mas você acorda e fala, vamos lá, entende? Sim. E eu acho que é isso que eu sempre tento passar para os meus filhos também. Eu trabalho demais, todos os dias da semana, mas meus filhos sabem que eu gosto, porque a gente tem que ter essa geração que vai trabalhar e que sabe que não é só para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que você faz bem feito e que você é apaixonado pelaquilo. Então, faça bem feito, se dedique, estude, tenha disciplina, né? Escute as pessoas, não precisa concordar, escuta, não precisa concordar, escuta e esteja presente. E tenha paciência, porque não é um dinheiro que você vai brilhar, é muito trabalho e no início, mas é o início. Ninguém começou. Que bom que é o início, porque vocês têm saúde, com 20 anos a gente tem saúde para trabalhar muito, não é verdade? Muita Para aprender. Dá para vir à noite. Tranquilo. A gente segue trabalhando muito, mas a gente já está num outro estágio. A gente já não vira noite, né? A gente não vira mais noite, está ótimo no seguinte. É não verdade, vira. tem que aproveitar a juventude para dar aquele gás e aprender, se manter curioso, né? Muito curioso. Se manter curioso e aberto, porque a vida, você pode mudar nas suas escolhas, tá tudo bem, mas dê a chance dê um tempinho, não precisa mudar em um ano, não é verdade, Ju? Claro, tem que insistir. Insiste um pouco. Sim. Essa juventude, vamos insistir um pouquinho, vamos acreditar um pouco. Depois, se você precisar mudar, lindo, tá tudo bem, mas você insistiu, você viu o que era e você tem a certeza dessa mudança, mas nessa mudança você está levando algo muito sólido que você aprendeu e que você está carregando com você. E não só na parte estrutural da coisa, mas das relações que você fez nesse período que você se dedicou e que você investiu. Perfeito. Muito legal. Tem algo a mais que eu não tenho te perguntado que você acha importante de colocar? Ou tá tudo bem? Eu acho tão importante, eu acho tão bom ter profissionais como você, Ju, que podem orientar esse jovem ou esse adulto que está buscando uma carreira diferente, porque
A carreira, na verdade, hoje a gente vive, na nossa vida, o nosso trabalho se não é 50%, às vezes é mais do que 50% do que a nossa vida pessoal. E ele acaba fazendo parte da nossa vida pessoal. Então, se esse trabalho não tem um propósito, se esse trabalho não faz sentido, então não tem sentido a gente realizá-lo. E que bom que tem pessoas como você prontas para escutar, prontas para orientar, prontas para guiar. Eu não tive essa oportunidade quando eu fiz a minha escolha, mas que bom que cada vez mais profissionais como você vêm ajudando e vêm trabalhando, se profissionalizando mesmo para fazer isso de uma forma correta. Então, quero dar os parabéns, porque você faz a diferença na vida dessas pessoas e está plantando seres humanos e profissionais melhores para o nosso planeta, e é isso que a gente precisa. Obrigada, muito obrigada, querida. Foi um enorme prazer finalizar nossa gravação aqui, ok? Muito obrigada. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.